Boa noite. Seja bem-vindo ao canal Força Educação, e essa noite eu queria tratar com vocês sobre o ano de 1875, a criação da importante Sociedade Teosófica Mundial. Ela aconteceu na cidade de Nova York, no país dos Estados Unidos. E essa criação foi advento da reunião de 3 esotéricos místicos muito importantes: Helena Blavatsky, Henry Walcott e William Jude. Esses 3 criaram a Sociedade Teosófica a fim de reunir espiritualistas, esotéricos, místicos e mágicos. E essa sociedade ela nasceu com o intuito de promover a fraternidade entre as pessoas que buscavam o Deus interior, ou simplesmente as energias místicas que governavam o mundo longe das luzes da chamada realidade fática. Também quero salientar que, mais uma vez, o ano de 1875 sendo citado, é o 4º vídeo em que eu cito essa data. E essa data ela é importantíssima porque eu comecei citando o nascimento de Aleister Crowley, depois a morte de Eliphas Levi, e depois o nascimento do importante psicanalista e psicólogo da vertente analítica, Carl Gustav Jung. Também nessa data é a data da criação da Sociedade Teosófica. E teosofia, ou Theos, vem de Deus, Sofia, sabedoria em grego. A escola teosófica trataria de uma sabedoria de Deus, mas sem aliar-se à figura do Deus judaico-cristão, que estaria sobre todo o governo da humanidade. Mas antes, esse governo, ele adviria de si mesmo. Seria uma lei, uma analogia com uma lei interna dos seres humanos. Segundo Helena Blavatsky e seus escritos místicos, ela tratava que essa lei imperiosa ao ser humano, ela estava impressa na própria vida de cada um. E somente após vidas sucessivas ou reencarnações sucessivas, como em alguns textos é traduzido, é que o homem chegaria à perfeição do entendimento. É engraçado porque essa é uma visão budista. A teosofia vai aplicar-se muito ao estudo do budismo e também do hinduísmo. Incrível notar que nesses últimos 4 vídeos eu tenho falado sobre essa viagem mística, austral até, pelas vivências tibetanas, hinduístas e também brahmanísticas. Por que eu tenho tratado tanto desse assunto? Bem, hoje eu me deparo com uma juventude perdida, com uma vida sem alicerce no mundo material, onde os jovens cada vez mais estão ansiosos pelo porvir e sem encontrar respostas. E me vem à mente a figura arquétipica da esfinge. Sim, a mesma esfinge que esteve no encontro com Édipo Rei, na obra de Ésquilo. E também me traz à memória a imagem de Baphomet, tal qual traduzida dos escritos de Dogma e Alta Magia do Eliphas Levi, em que o Baphomet seria a esfinge moderna e que estaria perguntando ao homem qual ser, ao nascer, anda de 4 patas, quando cresce anda de 2, e ao entardecer da noite anda sobre 3. E a resposta de Édipo era o ser humano, que na infância andava às gatinhas, quando crescia andava sobre 2 pernas, 2 pés, e na velhice se fazia necessário uma bengala, se colocava sobre 3 alicerces, 3 pontos. Pois bem, essa pergunta no mundo teosófico, ela tem uma tradução bem diferente. O passado, a origem do ser humano é de onde ele vem. Quem é esse homem que no passado andava sobre 4 patas? É o homem que, na verdade, ele estava alijado do conhecimento, e não do conhecimento racional, mas do conhecimento principal ou primitivo, o conhecimento que adviria de outras vidas, o conhecimento que adviria da própria alma humana. E aí nós voltamos de novo a citar Platão.
que falava da transmigração das almas. E isso remete ao Egito Antigo, que falava que o homem não teria uma alma, mas duas, a alma Ba e a alma Ka, sendo que a primeira, esta nunca seria destruída, pois passaria pela eternidade, e a alma Ka seria julgada conforme as vivências, as experiências terrenas após a encarnação no mundo fático ou no mundo material. Sabendo-se que, na interpretação platonista de Platão, a vivência material não é a vivência real, pois a vivência real da alma é a vivência no mundo imagético, no mundo da imaginação. Helena Blavatsky dizia a mesma coisa, que quando o homem tivesse vivências sucessivas, ele se aperfeiçoaria e chegaria ao momento dele não precisar mais reencarnar. É engraçado porque isso remete literalmente aos ensinamentos budistas, onde o estado de Buda é o estado em que o homem ele controla a matéria, pois ele atinge a perfeição e se torna um com a deidade, um com Deus. E esse Deus que está interno. É bom lembrar que quando eu comecei o primeiro vídeo falando por que o Whindersson Nunes e tantas pessoas famosas relegam qualquer ligação com a Aleister Crowley ou com o mundo imagético, com o mundo místico da magia profunda ou do ocultismo, eu comecei dizendo que as imagens que se fazem atualmente é que essa ligação, essa ilação pode trazer perdas financeiras e levar o famoso a cair no ostracismo, a perder dinheiro, a perder um pouco da fama e de seus seguidores. Pois bem, hoje eu trago uma nova menção. Por que não se ligar a esse mundo imaterial, esse mundo imaginário? Pois, segundo o arquétipo, como é tratado na psicanálise profunda ou na psicologia analítica de Carl Gustav Jung, o arquétipo do bode humano, que é, na verdade, o Baphomet, ele é uma figura de poder, mas é uma figura de inquisição do ser humano, da vida humana, que pergunta para onde a humanidade vai. E a resposta que ele leva a humanidade a dar é que ela vai para se tornar um com Deus, onde vai reunir o saber racional e o saber místico. Essa imagem pode traduzir todo o sentido da própria sociedade teosófica, onde o homem não precisa acreditar em Deus, ele basta se tornar um com Deus a partir das suas ações, das suas boas ações. É engraçado porque você vai encontrar isso também no Espiritismo. O Espiritismo, tal qual é cunhado por Allan Kardec, ele não vai buscar um Deus exterior, ele vai buscar um Deus nas próprias ações humanas, no aperfeiçoamento moral da vida humana. E isso redunda classicamente na ajuda aos outros, sem necessariamente significar uma crença numa vida exterior. Remetendo a Aleister Crowley novamente, nós temos o quê? Nós temos que há de ser tudo da lei, a lei. O homem busca uma lei perfeita para aperfeiçoar-se. E nessa busca pela perfeição, nessa reunião entre a deidade e a condição humana, você vai encontrar o aperfeiçoamento através de obras. Mas na Bíblia fala que por obras ninguém será justificado perante a Deus. Reflitam sobre isso. Quem gostou, deixa o joinha. Se tiver alguma dúvida, pode colocar. E se puder compartilhar o vídeo, eu agradeço muito. Muito obrigado e boa noite.